Jesus, eu quero sempre estar. Eu quero ser fiel ao meu Jesus. Eu mostrarei ao mundo minha luz em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus, eu quero sempre estar. Sempre de Jesus, sempre com meu Jesus, em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus, eu quero sempre estar. Sempre de Jesus, sempre com meu Jesus, em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus, eu quero sempre estar. Olá, boa noite. Que bom que você está conectado. Vou convidar você a fechar seus olhos e orar comigo neste momento. Querido Deus, amado Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Queremos agradecer porque temos a oportunidade de estudar a tua palavra. Fale conosco mais uma vez. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma mulher que deu início da história dela na semana passada. Nós começamos a falar sobre a família de Ebimeleque e Noemi, onde eles tinham 2 filhos homens e eles casaram com 2 mulheres. E essas mulheres, né, elas tiveram uma participação na história ali de Noemi. E uma dessas noras é a Ruth. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de semana passada. Nós vamos falar sobre Ruth. Então, só contextualizando um pouquinho, como nós falamos, né? Noemi, ela era a família tradicional judaica, né? Casada com um homem que também era da linhagem tradicional judaica. E eles viviam ali na região por muito tempo, até que se sucedeu, né, uma grande fome, uma grande crise, e eles tiveram que ir para um país vizinho. Então, se tornaram estrangeiros numa região pagã, que não cultivavam o Deus verdadeiro, e ali eles puderam se refugiar, vamos dizer assim. Eles puderam ficar ali para reconstruir sua vida, obter recursos, ter trabalho. E eles ficaram por um tempo, só que a Bíblia relata que eles ficaram aproximadamente 10 anos naquela região. Só que o esposo de Noemi morre, ela se torna viúva ali com os filhos e com as noras. E depois de um tempo, a Bíblia não fala quanto tempo, mas fala que pouco tempo depois os filhos também morrem. E fica ela viúva com as 2 noras jovens, viúvas também. E aí a história se desenrola, como a gente viu semana passada. Noemi toma uma decisão de voltar para sua terra natal, onde tem ali sua família, sua parentela. E ela, com bastante humildade, retorna ali e, obviamente, estende o convite, né,
para suas noras, porém ela deixa muito claro que o ideal é elas voltarem para suas terras natais, né, natal de origem, e ali pudessem reconstruir sua vida, porque elas eram jovens, elas poderiam casar novamente, enfim, por conta da viuvez. Só que um detalhe chama atenção, que Ruth, ela é esposa do filho mais velho de Noemi, ela decide não voltar para sua casa, não voltar para sua terra, e sim permanecer ali nessa caminhada rumo à terra natal de Noemi. E ali, Orfa, que é a outra nora, volta para sua casa, provavelmente reconstruiu sua vida, provavelmente voltou para casa dos seus pais, pode casar novamente. Mas ali Ruth decide estar com Noemi até o final, decide acompanhá-la, e ela sim se torna agora estrangeira na terra de Noemi. O papel ali se inverte, né? Então, esse é o contexto. Chegando na região, né, onde Noemi morava, ali ela é recepcionada ali, né, de uma forma bem surpresa, né? Ela declara ali que ela está voltando uma situação desfavorável. Ela saiu de lá uma situação desfavorável, pôde viver onde ela estava numa situação confortável, porém ela volta para aquela terra, para aquela cidade, mais uma vez desfavorável, né? Viúva, sem condições nenhuma de se manter, e agora com uma nora, também viúva, também sem condições de obter recursos para sua sobrevivência. E chegando ali, essa mulher, ela começa a tomar algumas atitudes, né? Que é que nós vamos começar a ler agora. A Ruth, ela era casada com Malom, que era o filho mais velho de Noemi e Elimeleque. E a Bíblia não fala por quanto tempo, né, eles foram casados, mas dá a entender que eles eram muito jovens, dá a entender que eles foram para lá ainda adolescentes, na sua juventude, se casam, mas logo acontece essa tragédia e todos eles, todos os homens da família, né, falecem. Então, a Ruth, ela se torna viúva por muito cedo, né? Ela se torna viúva muito cedo. E aí fica numa situação que as duas estão agora sem condições de se manter. E ao retornar para sua terra natal, Noemi, conhecendo as leis e tradições judaicas tradicionais da região, das leis que Deus tinha instituído lá em Deuteronômio, né? E Levítico, enfim, ela sabia, né, que o conselho de Deus, a orientação de Deus, na verdade, para o povo, uma situação era atender os órfãos, atender as viúvas, atender os necessitados, né? Então, eles sabiam ali que eles poderiam encontrar, né, formas de sobreviver em meio naquela cultura que eles poderiam auxiliar, ao invés de ficar numa terra desconhecida, onde não tinha nenhum tipo de padrão de respeito, enfim. Então, o primeiro ponto aqui, depois desse contexto, é entender a decisão que Ruth tomou quando ela decide ir com a sua sogra para aquela região. E ela se tornar estrangeira nessa terra desconhecida. A Bíblia, assim como a Bíblia e o estudo também comenta e fala bastante sobre esse assunto, que é interessante pensar, né, que Ruth, ela larga tudo, ela deixa tudo para estar com a sua sogra, né, cuidar da sua sogra em relação a essa situação que as duas estavam vivendo naquele momento. Então, o primeiro ponto aqui que a gente poderia destacar é que existia uma relação de amor e respeito e cuidado, né, entre ambas. Primeira coisa que a gente pode ver, e Ruth teve essa sensibilidade, né, para com Noemi, que nada mais é que foi uma retribuição do que Noemi tinha feito por ela. Então, como a gente comentou no estudo da semana passada, se ela tomou essa decisão de estar com sua sogra neste momento de dificuldade, ir para uma terra diferente, estrangeira,
uma terra que ela não conhecia, e viver sem nenhuma perspectiva, porque agora ela não tinha nenhuma perspectiva, né, de trabalho, de recursos, enfim, não é hoje que, né, as mulheres têm condições de trabalhar e tal. Não, elas não tinham perspectiva nenhuma. Então, para ela tomar essa decisão, é porque ela realmente tinha uma relação de amizade, companheirismo, respeito e amor pela sua sogra. E isso foi uma consequência do que talvez a Noemi, a sua sogra, construiu com ela. Então, essa mulher, ela construiu uma relação que lá na frente ela colheu, né? Uma relação de tanto amor e carinho e atenção e cuidado. E a gente percebe aqui que essa mulher, ela tratava as noras como suas próprias filhas, né? Então, elas provavelmente não queriam estar com a sogra, mas elas tinham essa relação. E isso foi uma consequência, né? Agora, a Ruth toma-se responsabilidade de filha, literalmente, para cuidar de Noemi. E quando elas chegam nesse momento, né? A gente percebe que Noemi teve o testemunho dela muito bem definido quando ela viveu, né, com as noras na terra de Moabe. Então, a gente percebe que ela pôde testemunhar do Deus verdadeiro, ela pôde demonstrar não as tradições em si, eu não queria focar aqui nas tradições, na religião em si, mas ela pôde transmitir para aquelas noras o verdadeiro significado do Deus verdadeiro, o plano da salvação, o plano da redenção, que todos os judeus ali tinham e sabiam, enfim, que era passado de geração em geração, aliança com Abraão, enfim. Então, ela pôde, ao longo desse tempo, testemunhar sobre o Deus verdadeiro. E ali, com certeza, Ruth teve o interesse em conhecer mais esse Deus, e foi aí que ela diz, né, em Ruth, no capítulo 1, do verso 16 ao verso 17, que diz assim: Disse, porém, Ruth, não me enche para que te deixe, e me obriga a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe o prover. Se outra coisa, não seja a morte, me separar de ti. Então, a gente vê aqui que ela reconhece o Deus verdadeiro, neste momento que ela fala, não, eu vou estar com você também. Então, o primeiro ponto aqui, essa mulher, ela teve uma oportunidade de testemunhar dentro da sua casa, com a sua família, com as suas noras, a ponto de lá na frente, ela ter como eu posso dizer assim, né, a retribuição dessa bênção de Deus através dessa situação que ela estava vivendo, né? Então, ela colheu ali uma benevolência de Deus através do seu testemunho nesse momento que ela teve de diversidade. E é realmente maravilhoso ver, né, como Deus cuidou dela neste momento também. Isso é maravilhoso. Então, a gente percebe aqui, o primeiro ponto é a conversão de Ruth. Ela ali deixa o seu povo, a sua nação, talvez os seus costumes, a sua tradição, provavelmente uma comunidade pagã, né, que ela vivia, Moabe, enfim. Então, ela deixa tudo isso de lado, paganismo, a idolatria, quem sabe, enfim, para reconhecer o Deus verdadeiro. Então, se ela faz essa declaração é porque ela conhecia. E se ela conhecia, porque provavelmente Noemi teve a oportunidade de testemunhar para ela sobre isso. O segundo ponto que a gente pode ver aqui é que, assim como Ruth e Orfa, elas tiveram que tomar decisões. No momento mais crítico da vida delas, onde elas não tinham ali perspectiva de vida, não tinham ali condições de imaginar como elas iam sobreviver em meio a essa situação, as duas precisaram tomar uma decisão. E ambas tiveram a oportunidade de tomar uma decisão. Quando Ruth ela dá essa oportunidade para elas voltarem para casa, é interessante que Orfa, a Bíblia diz, né, que Orfa também chorou,
também lamentou, ambas, né, tanto Orfa como Ruth, as duas disseram, não, a gente não vai te deixar e tal, aquela coisa. Só que depois de um tempo, pouco tempo, a gente percebe que Noemi insiste e Orfa decide voltar, né? Talvez ela pense, não, realmente minha família tá ali, eu posso construir uma nova família, eu posso voltar, né, à minha cidade, enfim, na casa dos meus pais, talvez casar novamente, continuar vivendo uma vida estável e decide voltar. Já Ruth, ela para e ela diz assim, firmemente, não, eu vou estar com você onde você for. E a gente percebe aqui que as duas tiveram a oportunidade de decisão. As duas tiveram a oportunidade de escolher o seu próprio destino, né? Se a gente for colocar nos nossos dias hoje, fazendo só um paralelo aqui, que eu queria trazer para a gente refletir, né? Nós hoje temos a oportunidade de decidir, nós temos hoje a oportunidade de escolher todos os dias. Nós vamos querer voltar para Moab, ficar em Moab, na verdade, não voltar, desculpa, ficar em Moab, numa vida confortável, sem precisar confiar em muitas coisas, porque estava certo, ela já tinha ali a casa dos seus pais, ela poderia casar-se novamente, a cidade era uma cidade produtiva, uma cidade que ela poderia ter ali obtenção dos seus recursos, ou nós estamos tomando as decisões que Ruth tomou. A Ruth, ela teve, o principal, eu digo, ela teve a confiança em Deus, ela não conseguia enxergar a perspectiva, mas ela teve fé que assim como Deus estava com elas naquele momento de dificuldade, de adversidade, elas estariam seguras, confiando em Deus, e pela fé elas estariam obtendo as bênçãos de Deus, né, pela sua promessa. E aí, será que nós não estamos hoje nesse caminho ali que Noemi estava, e com as suas noras, e nós temos hoje a opção de escolher? Note que a Bíblia, ela coloca duas situações bem parecidas, né, com o que nós vivemos hoje. E eu gosto de pensar sempre assim, toda a Bíblia, em todas as histórias, todas, absolutamente todas, você consegue enxergar um paralelo em relação à sua salvação. Então, Deus usa todo o contexto de todas as histórias que Ele permitiu estar ali relatado na Bíblia para nos mostrar como Ele tenta nos salvar e como a salvação está disponível para nós. Então, nós temos aqui dois grupos. Haverá, no final dos dias, dois grupos. Um grupo onde você, numa situação de dificuldade, numa situação adversa, numa situação de sofrimento, numa situação de aflição, você vai precisar decidir. Volto para Moab, onde eu tenho ali, quem sabe, a oportunidade de confiar nas minhas próprias forças, no meu próprio planejamento e ficar confortável, ou eu sigo para a terra em que Deus prometeu em sua palavra e cumpriu me dar por herança, e confiar que Ele vai cuidar de mim. Assim como Ruth e Noemi, elas não tinham perspectiva do que as esperavam no destino delas, mas elas tinham a convicção de que Deus estaria com elas. E aí a gente continua aí com a história, para a gente entender um pouquinho mais quais foram as consequências de Orfa e quais foram as consequências de Ruth. Bom, deixa eu só ler mais um texto aqui. Não estou achando aqui agora, mas enfim, até o final do estudo eu posso citar aqui para vocês. A Ruth, ela, ao encontrar-se, chegando na cidade onde Noemi
morava. Chegando ali, ela teve a oportunidade de, através dos conselhos de sua sogra, obviamente, ela teve a oportunidade de trabalhar num campo. Chegando nesse campo, Noemi, muito sábia, diz para ela assim, conhecendo as tradições, conhecendo os costumes da época, diz assim, olha, vai atrás daquelas servas naquele campo e você pode trabalhar, né? Você pode pedir para trabalhar ali, pegando o que sobrar da colheita. Então, havia uma tradição ali que, naquela terra, obviamente, uma orientação de Deus, onde Deus fala que numa colheita deixe cair algumas coisas, né? Para os órfãos, para as viúvas, para os desafortunados, enfim. Ou seja, permita com que essas pessoas também tenham oportunidade, né? E Noemi sabia dessa orientação de Deus para o povo de Israel, para o povo dela. Então ela orienta Ruth, Noemi orienta Ruth, fala, Ruth, vai e aquilo que cair no chão, você vai poder pegar, você vai poder obter ali, e aquilo que vai ser o nosso sustento. O relato diz que Ruth, ela trabalhou, né, aquele dia, e um homem se aproxima dela, vê aquela mulher fazendo aquilo, chama a atenção, procura saber quem é, e aí contam toda a história de Noemi, até que ele percebe que é da família dele, né, da família da sua parentela, na verdade. E, claro, né, Noemi provavelmente sabia disso, porque se Noemi não soubesse, ela talvez não tivesse orientado Ruth. Então, ela sabia ali que ela poderia obter ali uma oportunidade, porque também ela sabia da tradição, né, do costume, da orientação de Deus, de que quando uma mulher ficasse viúva, né, o parente mais próximo do seu esposo poderia obtê-la em casamento, para assim perpetuar gerações através dos filhos, e assim por diante. Então, Noemi vê uma oportunidade ali de se restabelecer numa família, num lar, através de Ruth, desculpa. Noemi, né, vê a oportunidade através de Ruth. E Ruth segue piamente ali os seus conselhos, as suas orientações. E aquele homem, Boaz, a Bíblia relata que ele era um homem honesto, íntegro, reto, e ele, ao perceber todo o contexto que aquelas mulheres estavam vivendo, então, toma duas atitudes. A primeira atitude ele orienta os seus servos a integrar essa mulher na lavoura, na colheita ali, e permite com que elas possam obter ali seu recurso, seu alimento, e levar para sua sogra. Então, o primeiro ponto é que ele teve compaixão dela, ele teve misericórdia dela, né? Ele era um homem bom. E o segundo é que, como eu posso dizer, ele também foi procurar saber, né? Vamos dizer assim, ele foi procurar saber, ele se informou, ele foi atrás de saber quem era aquela família que ele poderia, quem sabe, ajudar. E ele descobre que existe um outro, vamos dizer assim, um outro homem na frente, né? Um parente mais próximo que ele, que poderia comprar esse direito de casar com Ruth e assim permitir, né? Perpetuar a família através de seus filhos. Só que esse homem, que é o mais próximo, ele não tinha condições de fazer isso, porque tinha todo um processo, né? Ele precisava casar-se, precisava comprar as terras do parente mais próximos, enfim. E ele não tinha condições no momento. E ele falou assim, olha, eu não tenho condições no momento, então eu vou passar o meu direito. Passo aí para o próximo. E aí seria Boaz. Então, a gente percebe aqui que ele agiu da maneira correta, né, dentro dos costumes e orientações de Deus. E agora, Noemi se vê ali numa situação favorecida novamente, porque a história começa, né, no início ali, bem desanimadora, tendo que Ruth trabalhar ali para conseguir o sustento dela e da sua sogra, mas aí aparece Boaz com essa benevolência e ele
obtém ali a oportunidade de casar-se com Ruth, né? E aí ela fica provavelmente maravilhada com o cuidado de Deus, né? A gente imagina assim ela chegando em casa e contando para Noemi tudo o que aconteceu, que ela encontrou aquele homem e que ele, né, foi verificar, foi procurar saber como ele poderia ajudá-la, e ele percebe ali que ele, resumindo, né, bem a história, ele percebe ali casar-se com aquela mulher para ajudá-la, enfim, cuidar daquela família, e conta para Noemi que ela pôde fazer ali todo o seu trabalho, que ele permitiu ali não só colher as sobras, mas estar protegida ali no campo dele, enfim, não mais como uma estrangeira, não mais correndo perigos, né? Mas agora integrada ao grupo dele. Então ela se sente cuidada por Deus nesse dia, e provavelmente Noemi fica assim maravilhada com o cuidado que Deus teve. Com certeza ela louva Deus por isso. E tanto que ela diz no capítulo 2 de Ruth, do verso 20 ao 23, diz assim: Então Noemi disse à sua sogra, a sua nora, desculpa, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. E aqui ela reconhece, né, que o cuidado de Deus, e ela bendiz o nome de Deus. Bendito seja esse homem, o homem do Senhor. Então a gente percebe aqui como ela ficou agradecida, né? Como ela ficou animada em ver o cuidado de Deus nesse momento. Agora ela começa a ver uma esperança para sua vida, para a vida da sua nora. Resumindo a história, Boaz ele pode então casar-se ali com Ruth, né? É feito todo o processo. Ruth se casa com aquele homem e eles têm um filho. Eu até comentei isso na semana passada. Eles tiveram um filho chamado Obed, e se nós formos lá em Mateus, nós vamos ver que esse homem, ele teve um outro filho, que foi o pai de Davi, e todo mundo sabe, né, Davi, ele é um descendente e da linhagem de Davi que saiu o Jesus, saiu o nosso Deus Jesus, e a gente vê o cuidado de Deus até na vida dessa mulher que era estrangeira, mas a partir do momento que ela aceita, ela reconhece o Deus verdadeiro e aceita a salvação através dessa família que pôde testemunhar para ela, de falar do amor de Deus para ela, e ela obtém ali a bênção de fazer parte dessa história maravilhosa. O que eu quero chegar com isso? Quando a gente imagina mais uma vez, né, na Bíblia as histórias, como eu disse, que remetem, né, ao plano da salvação, a gente percebe que na Bíblia inteira Deus tenta nos ensinar que Ele quer nos salvar. Agora, voltando um pouquinho, né? O que nós sabemos de Orfa? Nós sabemos simplesmente que ela voltou para sua terra e não tem mais... A sua história, ela morre ali. A sua história, ela acaba ali. Não tem mais nenhum relato sobre ela. O que aconteceu, o que deixou de acontecer, enfim. Mas a história de Ruth, ela se perpetua através das gerações, onde chega-se em Jesus Cristo. Então, a gente percebe aqui que existirá no final dos tempos 2 grupos. Um grupo que é representado aqui nessa história por Orfa. É aquele grupo que na adversidade, na dificuldade, nas aflições, vai desejar muito estar com Deus. Vai chorar ali, vai falar, não, eu não quero deixar, eu quero ficar, mas no momento mais difícil da decisão, ela vai querer voltar. Esse grupo vai querer voltar para sua terra, para o seu conforto, para sua estabilidade, para sua, não sei, talvez para o seu emprego, talvez você vai ser pressionado a trabalhar no sábado e você vai achar mais confortável, talvez você vai
duvidar no sentido de como será o futuro dos meus filhos, o futuro dos meus netos, como será meu casamento, como será deixar minha casa, uma casa talvez ela tivesse uma casa em Moabe confortável, estável, enfim, tudo isso. Então, essa representação, né, órfã, ela nos remete a imaginar esse grupo que não vai querer confiar em Deus, assim como Ruth foi para aquele lugar sem nada, sem recursos, sem esperanças, sem condições nenhuma, mas ela tinha fé que Deus, o Deus de Israel, o Deus que Noemi pregou para ela, o Deus que Noemi ensinou, né? Ensinou a ela todo esse tempo que ela ficou casada com o seu filho e ela pôde estar naquela família. Então, essa confiança ela leva junto com Noemi para essa terra, onde ela sabia que Deus tinha uma bênção especial para esse povo. E aí a gente vê o caminho que se tomou, né? E a gente percebe o cuidado que Deus teve e a bênção que Deus reservou para essa mulher. Órfã não teve essa bênção. Órfã não teve essa vitória, vamos dizer assim. A gente nem sabe como foi, a gente só sabe que ela tomou essa decisão de voltar. Mas Ruth recebe lá na frente a provisão do alimento, ela recebe a provisão, sem imaginar que ela receberia, a provisão do casamento, né? Então a segurança de ter novamente uma família, e acho que a bênção maior foi fazer parte da genealogia de Jesus, né? Então a gente percebe que nós vamos chegar num momento, ou quem sabe nós já chegamos num momento, em que nós vamos precisar decidir. Só que a decisão ela não vai ser muito fácil. Ela vai envolver fé, ela vai envolver confiança em Deus, mesmo quando a gente não vê nenhuma perspectiva, nenhum caminho claro, é somente pela fé. Somente pela fé. E quando nós chegarmos lá, nós vamos entender, nós vamos saber. E assim como aconteceu com Ruth. E a história dela é maravilhosa. A gente percebe uma reviravolta ali e a gente percebe que Deus cuidou de todos os passos que elas tiveram, mas através da obediência, através do amor a Deus, não só em obediência, mas também em testemunhar sobre o amor de Deus, sobre esse Deus que ela guardava, né? E ela pôde ali compartilhar a salvação que ela tinha, né? Onde ela estava, numa terra estrangeira. Então, eu gostaria que você refletisse que nós vamos chegar nesse momento, ou quem sabe nós até já chegamos, onde nós precisamos decidir qual caminho que nós vamos seguir, qual caminho que nós vamos escolher, né? Nós queremos estar com Cristo, nós queremos confiar, o caminho assim como a irmã White diz, é um caminho estreito, de dificuldade, de aflição, mas é o caminho que nos leva à salvação, né? Não é um caminho confortável, não é um caminho que você caminha de forma tranquila. E a gente pode ver aqui a representação dessa história, que é maravilhosa, que muitas vezes a gente só se prende ali, né? Na nora, na sogra, que deixa tudo, ai, que linda relação, mas a gente se esquece de que Deus quer deixar uma lição muito forte para nós, de que isso faz parte da decisão da nossa vida. Então, nós precisamos olhar mais com esse olhar, né? Olhar mais essas histórias nessas perspectivas e entender que as histórias estão ali para que nós venhamos a refletir sobre a nossa vida e as decisões que nós estamos tomando no dia a dia, se isso vai nos levar ao céu, né? Então, que você possa refletir sobre isso, que você possa ler mais sobre a história de Ruth. Eu li umas 3 vezes para poder estudar esse capítulo, e a cada vez que a gente lia, a gente percebe o cuidado de Deus, o amor, o plano, mas ela não conseguia enxergar nada disso lá na frente. Ela foi pela fé, e ela foi porque ela aceitou
o Salvador. E mal ela sabia que ela estava fazendo parte daquela história, né? E Deus cumpriu sua promessa, o Salvador veio no tempo certo, na plenitude do tempo, cumpriu a sua missão de nos resgatar na cruz, e ela com certeza foi agraciada com essa bênção. E ela quando nós chegarmos no céu, ela vai receber a sua coroa em relação a esse compromisso que ela fez com Deus e essa entrega, né, que ela fez com Deus. Quando lá atrás ela decidiu estar ali com a sua sogra e servir o Deus verdadeiro. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Eu gostaria de orar mais uma vez com você. Peço que você feche seus olhos. Obrigada, Senhor Deus, porque na tua palavra o Senhor fala a nós do teu plano de salvação de ponta a ponta. Muitas vezes nós não nos atentamos. Muitas vezes nós perdemos de vista o teu propósito. Mas nós temos aqui uma história que nos lembra de que nós precisamos tomar uma decisão. E essa decisão ela nos trará consequências. Senhor, nos ajude a tomar a decisão certa. Órfã, talvez tenha confiado na sua estabilidade, no seu, não sei, talvez no seu conforto, talvez ali em traçar os seus próprios planos, mas Ruth olhou pelos olhos da fé, acompanhou sua sogra rumo a uma terra onde que o Senhor prometeu para o povo de Israel, e ali ela confiou. E a partir do momento que ela confiou que o Senhor estaria com ela e com a sua sogra, ali o Senhor foi abrindo portas e mostrando para ela que estaria com eles, com elas, e elas puderam ali desfrutar das bênçãos que o Senhor reservou para elas. Nós queremos também participar dessas bênçãos. Nós sabemos que a bênção principal e a bênção maior, ela não é nessa terra. Vai ser, nós recebemos a coroa por termos aceitado o teu sacrifício na cruz. Assim como Ruth teve essa decisão de aceitar o Deus verdadeiro, nós queremos também aceitar o Deus verdadeiro e pedimos que o Senhor nos ajude a tomar essa decisão todos os dias. Pedimos a tua bênção, a tua proteção, o teu perdão, em nome e por amor de Jesus. Amém. Até mais, até o próximo estudo.